Então, a minha intenção esta noite é abordar o tema do ensino e da aprendizagem da filosofia, fazendo uma reflexão bastante livre, pessoal, né, sobre o projeto pedagógico da FAGE. Ou seja, como é que ensino e aprendizagem de filosofia se encarnam num projeto pedagógico, dentro de uma faculdade. Essa perspectiva particular que me guia, então, apoia-se na compreensão da filosofia como o caminho da razão autônoma em busca de sabedoria. Essa é a minha definição assim, inicial de filosofia, né? Nós vamos falar de filosofia. Então, filosofia é a razão autônoma em busca de sabedoria. E, a partir disso, eu formulo 3 questões. Vamos ver se vai... Bom, eu teria formulado 3 questões, o colega pode me ajudar, então, a ir passando os slides. Cada vez que eu apontar para lá, você aponta aí, né? Ótimo. Parece que... Isso, então você pode clicar aqui, são 3 questões, né? As questões vão aparecer aí nesse quadro. A primeira é como a filosofia ou busca de sabedoria pode traduzir-se num projeto pedagógico. Essa é a questão. A segunda é que problemas o ensino e o aprendizado da filosofia geram quando seus sujeitos encontram-se situados numa tradição determinada, no caso, a tradição cristã. E a terceira questão é que tarefas fundamentais a tradição cristã inspira para o ensino e o aprendizado da filosofia. São as 3 questões. E, então, a conferência ou palestra se divide em 3 partes, né, que vocês estão vendo aí: características do filosofar na FAGE, desafios do filosofar numa perspectiva cristã e a questão de fundo, autonomia ou autarquia da razão. A perspectiva cristã que eu quero adotar, é claro que complica um pouco o nosso problema, não é? Seria mais fácil falar em termos gerais, assim. Mas... como conceber um ensino de filosofia sem levar em conta os seus agentes efetivos? Eu acho que isso seria generalizar demais e não entrar de fato no problema. Os agentes efetivos estão dentro de uma tradição cristã. Então, pode passar o slide, por favor. O primeiro tema, então, seria características do filosofar na FAGE, não é? A FAGE é uma instituição de excelência acadêmica que propõe em seu curso de filosofia introduzir os alunos numa forma de vida peculiar, ou seja, a forma de vida do filósofo. É claro, não se trata de transformar todos os alunos da FAGE em filósofos, estritamente falando, não é? Isso seria uma contradição. A filosofia é uma opção pessoal, uma opção livre. Então, a gente não pode colocar como obrigação curricular que no final de um curso de filosofia todos sejam filósofos. É uma opção, a filosofia. Mas é perfeitamente cabível, não é, que haja como obrigação curricular a busca de uma visão sintética ou uma intuição do que seja a filosofia. Então, quem sabe assim, apresentando o que é a filosofia, tendo pelo menos essa intuição do que é a filosofia, alguns optem pela filosofia. Esse amor à verdade, ou filosofia, é um dos mais nobres e elevados ideais da vida humana. Mas, então, quais são as características desse modo de realização final do ser humano, que é o filosofar? Agora eu vou entrar nas características do projeto pedagógico. Como o nosso projeto pedagógico caracteriza esse modo de realização humana, o filosofar? Então, pode passar o primeiro... Ah, você já passou todos? Eles entraram assim? Mas não era não. Mas então deixa assim, tá ótimo. Eu vou te avisando, tá? Então, o primeiro é filosofar como busca de sentido para a vida e de sabedoria para o nosso tempo. Filosofar é buscar um sentido a que conformar a minha vida. É estar atento ao que pode ser sabedoria neste tempo em que eu me situo. Viver, é claro, não é uma tarefa parcial, não é?
diante das questões importantes da vida, a gente não engaja assim só 10 minutos do nosso tempo, nem da nossa existência. A gente engaja a vida toda, toma decisões que marcam a nossa vida inteira. Então, a pergunta pelo sentido da vida, por essa sabedoria, né, que sustentaria a realidade, é uma pergunta que engaja a vida toda, né? É o sentido da existência, não o sentido de uma tarefa particular. É claro que também tal aposta no sentido, né, ou na razão humana, supõe uma decisão da nossa parte, como estudantes, né, professores e estudantes de filosofia, de nós sairmos do imediato das nossas vidas, né? As nossas vidas tantas vezes marcadas pela violência, o engano, né? E entrar na reflexão, no desvio longo do discurso, em que de tempos em tempos captamos algo da realidade. Então, entrar no desvio da filosofia. O segundo traço é filosofar como tratamento das questões espontâneas da vida. E nesse sentido, a filosofia aparece como uma tarefa incompleta. Porque a filosofia se volta ao real, o filosofar expõe-se também ao enigma dos seres reais, de cada ser, a sua inesgotável presença, e ao mistério do ser, que tudo sustenta e a tudo transcende. A filosofia parte do que eu vivo, de maneira espontânea e intuitiva. Percorre o caminho do discurso que analisa, dialoga, compreende e julga, para devolver-me melhor a vida, como sujeito de uma nova compreensão, mais ampla e englobante, que sustente uma atitude sábia no mundo. É um ciclo que parte da vida, atravessa o discurso e retorna à vida. Mas é um ciclo aberto, em que o sentido das realidades particulares, ou seja, de cada ser, né, vai sendo renovado e aprofundado progressivamente. Isso quer dizer que a filosofia é uma tarefa incompleta, porque é uma tarefa sempre inacabada, né? Compreender o sentido da realidade é ir compreendendo o sentido da realidade, para usar essa formulação esquisita, ou seja, é entrar no ciclo aberto da reflexão. E o terceiro traço, filosofar num contexto determinado. Por um lado, este caminho pessoal não teria realmente valor para mim se nele eu não me pusesse em questão. É um caminho pessoal, né? Então que eu me ponha em questão. Mas por outro lado, eu me perderia no caminho se não soubesse dirigir-me num tempo e num espaço cultural mais amplo, que inclui o meu país e a cultura moderna. Há também esse contexto mais próximo, ou seja, estamos numa instituição da Companhia de Jesus, a qual eu, que ensino filosofia, pertenço, unida à Igreja Católica. Eu não posso negar que pertenço a uma tradição cristã e que me sinto inclinado a buscar uma relação, por exemplo, entre razão e fé, que preserve a autonomia da razão filosófica, pois sou um homem moderno, e que respeite a especificidade da fé, pois pertenço à comunidade dos crentes. Então, filosofar num contexto determinado, né, um contexto em que eu me insiro com a minha identidade, exige justamente a consideração dessa tradição, a tradição cristã, no caso. Bom, com isso, entrando na tradição cristã, eu suponho, não é, que o ser humano tem uma certa capacidade para a verdade, para a bondade, para a justiça, para a paz, né? Embora ele também é um ser ambíguo, é um ser que escolhe frequentemente o caminho da violência. O último ponto do filosofar seria filosofar como uma tarefa gratuita e livre. Finalmente, fundamentalmente, eu creio realmente que o filosofar só pode ser gratuito. Sem esse desprendimento da gratuidade, eu provavelmente falsificaria as minhas conclusões,
cederia à utilidade e a interesses pequenos demais. Eu só posso filosofar se for livre, se estiver disposto a encaminhar a minha existência segundo as conclusões de minha procura. Se eu assim me fizer melhor, eu sei que poderei contribuir para a melhora do mundo. Aliás, eu não estou sozinho nesse caminho da filosofia. Eu encontro em meu caminho pensadores importantes, né, com os quais eu vou dialogar. A gente pode citar muitos exemplos, né, Platão e Aristóteles, Agostinho e Tomás, Blondel, que foi o que eu estudei, Bergson, né, um grande filósofo contemporâneo. E também estamos em diálogo entre nós, né? É a comunidade dos filósofos. Então é uma procura gratuita, mas não é uma procura solitária, né? É uma procura dialogal. Bom, essa compreensão do filosofar vai se encarnar dentro de um curso de filosofia, como o curso da FAGE, né? E aí surgem uma série de tensões na hora dessa encarnação de um projeto, né? Por exemplo, a tensão muito famosa entre o conteúdo e a forma, né? Eu aqui falei da forma de vida filosófica, ou do estilo de vida filosófico, né? Nenhuma palavra sobre, propriamente, o conteúdo. Mas existe. Ou, se vocês quiserem, a tensão entre a formação de um filósofo e a informação que um filósofo deve ter, mínima, né? Isso vai gerar um certo conflito. Sobre isso, eu não vou falar muito, porque eu acho que outros vão falar melhor do que eu sobre isso. Mas eu quero apontar agora uma tensão que surge inevitavelmente. Então a gente pode ir para o próximo slide, né? Isso, pode deixar aí. Uma tensão que surge entre esse projeto pedagógico da FAGE, né, ou esse estilo de vida filosófico, e o ser cristão. A minha intenção, é claro, é mostrar que um cristão também pode aprender filosofia e que a construção de um mundo humano pode beneficiar-se, e muito, quando um cristão se põe a filosofar. Essa é a intenção desse tópico. Mas primeiro a gente precisa problematizar um pouco. Então vamos passar mais um slide, por favor.